Boa tarde, meu nome é Gabriela. Eu gostaria de me apresentar primeiro para as pessoas que não me conhecem intimamente, porque eu gostaria de explicar algumas coisinhas que vocês podem ter visto nas minhas redes sociais ultimamente. Eu tenho publicado muitos assuntos sobre psicologia, alguns não sabem, mas eu sou psicóloga. Eu estudei na Universidade Adventista del Plata, aqui na Argentina, onde eu moro atualmente, sim. Faz mais ou menos 8 anos eu me mudei para cá. Eu vim estudar psicologia e eu comecei já faz vários meses a usar as minhas redes sociais para publicar, além das minhas coisas pessoais, da minha família, da minha vida pessoal, assuntos sobre psicologia que eu acho que são de extrema importância para a realidade de todas as pessoas, cada uma com a sua individualidade. E primeiro eu gostaria de dizer e explicar que algumas pessoas têm me perguntado por que tantos conteúdos que eu gero são em espanhol. Sim, como eu já expliquei para vocês, eu estudei em espanhol. Muita da literatura que eu leio é em espanhol. Vários pacientes que eu tenho também falam o idioma, e por isso para mim é muito natural gerar esses conteúdos nesse idioma. Mas eu gostaria de prestar um pouco mais atenção nos meus compatriotas e começar a explicar um pouquinho das coisas que eu estou publicando, que tem a ver com a minha profissão e tem a ver com eu individualmente como profissional, o que eu gostaria de passar para vocês, coisas objetivas, que vocês podem começar a aprender fora de terapia, fora do ambiente de terapia, tá bom? E o primeiro assunto que eu comecei a publicar aqui no Facebook, que é onde eu tenho mais pessoas da minha família, já é uma rede social que existia muito antes do Instagram, por exemplo, e na época que eu vivia no Brasil. Então eu tenho muitos amigos brasileiros no Facebook. Até falo Facebook com acento brasileiro ainda, né? O assunto principal que eu publiquei nos últimos dias, na verdade nos últimos meses, tem a ver com uma ferramenta importante que, além de ferramenta, é um hobby que muitos temos, que são as redes sociais e a internet em geral. Sim. Tem um ponto disso que eu gostaria de ser bem clara, bem direta. A internet, as redes sociais, além dos videogames, dos videojogos, vicia? Essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem. Vicia? Sim, pode virar um transtorno aditivo. A diferença desse transtorno com o transtorno com substâncias é exatamente essa. Quando a gente fala de uma adição às drogas, de uma adição ao álcool, com adição a medicações, a gente está falando diretamente de falta de controle cognitivo, de dependência e de consequências na vida da pessoa. E isso pode acontecer com o uso da internet. Então, eu vou repetir as principais características de algo que te vicia é a dependência, que realmente você não pode fazer uma tarefa, você não pode passar mais de 10 minutos sem olhar no telefone, você começa a realmente ter uma dependência emocional e condutual de olhar as suas redes sociais ou de jogar, sim. Outro aspecto importante que afeta na sua rotina e afeta na qualidade das atividades que você normalmente realizava. Então, você começa a preferir essa atividade antes de outras atividades que te geravam gratificação, que te geravam um sentimento de felicidade, sim? Um sentimento de estar completo. Outras atividades que te geravam isso já não te geram mais. Então a gente começa a preferir essa outra
atividade, sim? E a outra característica que eu gostaria de falar é o controle cognitivo, que seria a nossa capacidade de pensar, de raciocinar e de tomar uma decisão pensando no que é melhor realmente para nós. Para mim agora não tem nenhuma ocorrência de exemplo para lhes dar, mas quando a gente faz algumas atividades sem conseguir pensar e tomar uma decisão que a gente sabe que é o melhor nesse momento. Vou dar um exemplo pequeno que me veio agora. Uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade simples na sua casa e você prefere fazer a outra atividade, ou jogar, ou ver as suas redes sociais, e o tempo vai passando e você percebe no final do dia que você não deu conta de fazer tudo. Então, isso traz um sentimento também que é parecido ao sentimento de um usuário e uma pessoa adicta às drogas, que é a tristeza e a insatisfação, o sentimento de impotência, sim, quando a gente perde o controle. Então, eu digo, existem muitas utilidades e coisas positivas que a internet trouxe para a nossa vida. É realmente uma ferramenta mais do que entretenimento e diversão. A internet hoje, ela é uma ferramenta de trabalho, ela é uma ferramenta de educação, ela é uma ferramenta, é um hobby, é uma ferramenta de distração, uma ferramenta de comunicação maravilhosa. Eu tenho a minha família longe faz muitos anos, a gente se vê esporadicamente, então eu mantenho contato com os meus amigos de infância ou com a minha família através da internet. E nos últimos anos isso avançou de uma maneira que a gente não tem como explicar, né? Não tem nem como contar como foi o avanço. Quando eu me mudei ao redor de 2 anos atrás, a gente ainda usava os cybers, que as pessoas iam para jogar ou para usar o Skype. Tinha que colocar dinheiro na internet para fazer uma ligação para o Brasil. E passaram 2, 3 anos, eu já tinha o WhatsApp, minha mãe ligava, eu estava na rua, debaixo da chuva, ela podia me ver. Então, é uma ferramenta muito positiva, sim. A gente realmente precisa, agora, principalmente na quarentena, que nós estamos com bastante tempo ao ócio, realmente começar a regrar o uso da internet e o uso das redes sociais de alguma forma beneficiosa para a gente, que não seja uma coisa negativa, que não tenha efeitos negativos na nossa vida e principalmente cuidar com o vício, porque realmente a internet pode virar uma adição. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou assim descabelada porque eu quis aparecer do jeito que eu sou, realmente para as pessoas me conhecerem, a Gabriela psicóloga, mas a Gabriela primeiro. E vou continuar publicando para vocês os vídeos explicando sobre assuntos que eu acho muito importante, principalmente nesse momento que a gente está na quarentena, que a gente está no momento de incerteza, de insegurança e de não saber o dia de amanhã. Então, vamos falar bastante sobre os temas que podem estar afetando a nossa vida, tá bom? Beijão!